Narvais são criaturas misteriosas que habitam nas regiões árticas e subárticas. E eles preferem águas muito profundas. Narvais são quase inalcançáveis e, portanto, difíceis de estudar. Eles não apenas se escondem profundamente, mas também conseguem fugir rapidamente de barcos a motor e helicópteros. Não é surpreendente que os narvais sejam considerados uma das piores espécies de animais do mundo para se estudar. Quanto menos os animais são estudados, mais mistérios existem ao redor deles. Mas devemos agradecer aos inuites que ao longo de milênios usaram narvais como parte de sua dieta. Apenas graças a eles, os cientistas conseguiram aprender um pouco mais. Então, sobre o que exatamente estamos falando? As morsas afiam suas presas com seu marfim. Isso acontece muito raramente, porque na verdade são animais muito assustados que preferem fugir para as profundezas ou para águas rasas, onde as orcas não conseguem alcançar. Mas se essa opção não estiver disponível ou se a morsa for provocada, ela se defenderá de qualquer maneira possível, e não são muitas. Os ataques de morsas são um fenômeno muito misterioso. Por muito tempo, os cientistas não compreenderam a real necessidade deles. Alguns pesquisadores sugerem que as morsas podem usar suas presas para quebrar o gelo marinho. Outros creem que as presas evoluíram como proteção contra predadores. Mas se as morsas raramente usam suas presas como armas, faz sentido tal adaptação evolutiva? Na verdade, a presa do narval é uma das estruturas mais únicas na natureza, pois não é curvada como os chifres ou presas de outros animais. Em vez disso, ele forma uma espiral, o que torna a presa não apenas resistente, mas também flexível. Sim, essa coisa realmente pode dobrar pelo menos 30 centímetros em qualquer direção sem quebrar. Isso é uma característica incomum, e isso permite que a baleia use sua barbatana ao se mover pela água gelada. Ele pode penetrar em pequenas fissuras e rachaduras antes de ficar preso sob uma camada espessa de gelo. Apesar disso, não acredito que as baleias possam lutar com suas barbatanas. Afinal de contas, eles não são espadachins, que podem ser chamados de um dos peixes mais impressionantes e poderosos que habitam o oceano. O comprimento máximo registrado de um espadachim é de 4,5 metros, e o peso é de 650 quilos. Sim, é um peixe enorme que, além disso, tem poucos predadores naturais. Espadachins enfrentam o risco de serem caçados por orcas e tubarões mako, mas mesmo diante desses adversários, eles não se rendem facilmente. Os pesquisadores constantemente encontram tubarões mako mortos ou moribundos, com espadas quebradas presas em seus corpos. Os espadachins estão sempre prontos para lutar por suas vidas. Mas isso é sempre autodefesa? Uma carcaça de tubarão foi encontrada na costa da Líbia em abril de 2020, com um grande pedaço de espada cravado no estômago. E quando digo grande, quero dizer que o pedaço tinha cerca de 30 centímetros de comprimento. A autópsia do tubarão não foi realizada, mas é possível que a espada tenha danificado os órgãos internos. As barbatanas de tubarão não representam ameaça para as espadas. Então por que atacar? A barbatana de tubarão provocou o ataque? O espadarte estava defendendo seu território ou sua presa? Ou talvez ele simplesmente confundiu esse tubarão com algum outro tipo mais perigoso e atacou primeiro? Além disso, os espadartes são capazes de sobreviver a tal ataque. Por exemplo, alguns marlins, parentes próximos dos espadartes, foram observados com espadas danificadas, mas em geral estavam em boa condição física. Se os espadartes conseguem se defender dos tubarões, ainda é uma questão em aberto. Os tubarões são provavelmente os predadores mais astutos e organizados do planeta. Incrivelmente ágeis, eles caçam em grupos e atacam suas presas com velocidade impressionante. Além disso, os tubarões são capazes de escolher uma estratégia de comportamento dependendo da caça. De qualquer forma, já abordei esse assunto em vídeos anteriores. As orcas são perfeitamente capazes de caçar tartarugas, embora as tartarugas estejam longe de ser a presa mais fácil. Os machos adultos alcançam 16 metros de comprimento e pesam cerca de 50 toneladas. Isso é muita comida para as orcas, mas essa comida vai resistir. Para sobreviver ao ataque dos predadores, e as orcas caçam em grupos, os filhotes se reúnem em uma formação defensiva ao redor dos filhotes que ainda são muito pequenos para resistir a tais predadores ameaçadores. Para confundir ainda mais os atacantes, os adultos podem emitir sons altos e estridentes. E não se esqueça de suas poderosas caudas que na verdade servem como uma boa arma. As enormes caudas dos gatos marinhos representam um perigo para qualquer predador. Um encontro com a cauda de um gato marinho pode ser potencialmente perigoso para a sua vida, mas isso é um problema não apenas para as martas.
Mergulhadores que nadam com baleias também correm risco com gatos marinhos. Acredita-se que a cauda deles é tão poderosa e forte que um único golpe pode facilmente decapitar uma pessoa. Não quero pensar de onde e como esses dados apareceram. No entanto, em alguns casos, se tudo mais falhar, um ou mais machos adultos podem dar um golpe direto nos predadores, atacando-os. E algo me diz que isso é muito arriscado, porque tal abordagem deixa os filhotes sem proteção. Mas sabe o que é especialmente interessante? Até mesmo um predador tão alto como a águia, às vezes pode conscientemente evitar sua presa potencial. E não porque o predador está sem fome. Recentemente, na Islândia, pesquisadores observavam orcas nadando e se comunicando tranquilamente, quando de repente os animais silenciaram. A mudança repentina de comportamento foi causada pela aparição de baleias-piloto nas proximidades. Pouco depois, as orcas nadaram o mais rápido possível para longe, para evitar um possível conflito. Concorda, esse não é o comportamento que você esperaria de orcas. É improvável que as espécies estejam competindo por comida. As orcas na Islândia se alimentam de arenque e os golfinhos de riço de lulas, então eles não precisariam competir por fontes de alimento. Por que ocorrem os ataques, especialmente dos golfinhos de riço contra as orcas? Muitos animais atacam predadores para pegá-los de surpresa, mas as orcas islandesas não se alimentam de golfinhos de riço. Aparentemente, os golfinhos de riço atacam de qualquer maneira, só por precaução. Os golfinhos de riço veem as orcas como uma ameaça e reagem de acordo, o que leva a conflitos entre as espécies. Steve encontrou mensagens sobre golfinhos de riço atacando orcas pelas costas. Isso apenas confirma a teoria de que os golfinhos de riço estão em um estado de prontidão elevada e atacam, mesmo quando ninguém está ameaçando eles. Os golfinhos de riço assustam não só as orcas. Os cachalotes também não simpatizam com eles. Embora não haja evidências de que os golfinhos de riço representem uma ameaça real para os cachalotes, talvez as baleias tenham motivos para ter medo. Em agosto de 2016, um grupo de cerca de 40 golfinhos de riço atacou agressivamente uma jovem baleia cachalote enfraquecida. O animal se abrigou sob o casco de um barco. Existem evidências de interações pacíficas entre as duas espécies, mas esse incidente destacou o potencial perigo que essas criaturas misteriosas representam. Por que misteriosos? Você sabe muito sobre eles? Por algum motivo se fala muito menos sobre os Grinda do que sobre os Corsa. Enquanto isso, os Grinda são alguns dos predadores mais rápidos do mundo e podem se mover a uma velocidade de 32 km por hora. Não é à toa que são chamados de leopardos submarinos. A velocidade dos leopardos é maior, mas eles não conseguem mantê-la por muito tempo e precisam se recuperar após as corridas. Os Grind não têm esse problema. Os grupos de Grind são maiores que os grupos de focas, e alguns podem chegar a 100 ou mais indivíduos. Com tantos números, não é surpreendente que eles se atrevam a desafiar até mesmo as focas. E embora as focas geralmente abandonem o território se ouvirem o grito de um Grind, já os Grinds reagem positivamente ao ouvir o grito das focas. Uma pesquisa realizada em 2012 mostrou que os Grinds não têm medo dos gritos das focas. Ao contrário, eles são atraídos por eles. Talvez até provoquem para se aproximar e atacar. Mas por que eles estão gritando aqui? Considerando esses fatos, em 10 a 20 anos a distribuição de poder mudará, com as baleias mink se desviando e as baleias assassinas no topo da cadeia alimentar. Inteligentes, rápidos, numerosos. Possivelmente teremos que voltar a essa questão no futuro. O oceano, como você já entendeu, é um lugar perigoso e imprevisível, onde qualquer coisa pode acontecer. Pegue pelo menos um grande tubarão branco. Aqui está o famoso predador temível, capaz de provocar fobias. Mas até mesmo esse monstro sanguinário às vezes superestima suas forças, e a refeição acaba em morte. Isso aconteceu com a águia, que decidiu morder uma tartaruga marinha, mas acabou simplesmente se afogando. Essa história foi ao ar pela primeira vez no rádio no dia 19 de abril de 2021, quando a notícia de que uma enorme águia branca estava flutuando com uma grande tartaruga marinha na boca. Porém, no dia seguinte, a águia foi achada morta. Ela ficou presa em uma rede sem conseguir se livrar da tartaruga. A causa da morte do tubarão logo se tornou clara. Uma vez que a isca fique presa na garganta, as chances de sobrevivência são quase nulas. O problema é que os grandes tubarões brancos simplesmente não conseguem fisicamente vomitar algo que esteja preso em sua garganta. E a evolução também não lhes deu mãos. Além disso, os grandes tubarões brancos são forçados a nadar constantemente apenas para respirar. Sua boca deve estar aberta para que a água do mar, rica em oxigênio, passe pelas guelras. Isso significa que qualquer objeto estranho, como a mesma carapaça de tartaruga marinha, se torna mortalmente perigoso.
Não conseguindo lidar com isso, os tubarões morrem lentamente de asfixia. E sim, a tartaruga nesta história também morreu. Isso não é uma coincidência trágica. Na verdade, as tartarugas marinhas entendem muito bem que um ataque de tubarão significa morte para elas. Por isso, quando um tubarão branco se aproxima, as tartarugas viram suas costas para o tubarão e nadam de lado. É muito difícil para o tubarão pegar a presa enquanto ela está nessa posição. Esse truque de virar de lado geralmente é suficiente para manter os grandes tubarões brancos longe de comer as tartarugas marinhas. A única opção para a presa é se virar, se a tartaruga por algum motivo não prestar atenção no tubarão. Mas mesmo assim, como você já entendeu, o tubarão pode ficar sem jantar e sem vida. Não somente tartarugas podem ficar presas na garganta do tubarão e matá-lo. Há alguns anos, um caso incrível aconteceu na costa das Ilhas Maldivas. Uma raia-limão foi encontrada com um grande peixe espinho na boca. Você sabe como esses peixes funcionam. Quando sentem perigo, rapidamente enchem seu estômago com água, expandindo o corpo várias vezes. É claro que quando um tubarão engole acidentalmente um peixe-balão, ele se mete em apuros. E mesmo a habilidade especial dos tubarões-limão não ajuda aqui, embora esta espécie, ao contrário dos grandes tubarões brancos, seja capaz de regurgitar objetos indigestos ou excesso de comida que não conseguem engolir. O estômago essencialmente pula para fora da boca e depois retorna para dentro. Só que não conseguiram fazer esse truque com o peixe-porco-espinho. Quando a águia tentou cuspir o peixe, os espinhos na parte de trás se aprofundaram ainda mais, fazendo a captura ficar ainda mais presa. O resultado é triste e bastante previsível. O corpo do peixe-espinho bloqueou o fluxo de ar pela câmara branquial, sufocando o tubarão. De qualquer forma, vamos deixar os habitantes do mar em paz e nos mudar para algum lugar em terra, porque lá também há muita interação inesperada entre predadores e suas presas. Em março de 2014, uma câmera com sensor de movimento capturou o encontro incrível entre um jovem falcão e um javali selvagem em uma floresta próxima a Harrisburg, Pensilvânia. Quando pouco mais de uma semana depois a câmera fotografou novamente essa ave, ficou claro que 4 espinhos estavam saindo do olho e do bico do falcão. Este encontro estranho, à primeira vista, não é tão incomum quanto poderia parecer. Cientistas descobrem que falcões e porcos-espinhos interagem com mais frequência do que se acreditava. Apesar dos porcos-espinhos serem bem conhecidos por suas defesas, os falcões são predadores versáteis que caçam uma variedade de presas, desde coelhos até renas. Mas se as aves têm um cardápio tão diversificado, por que arriscar a vida atacando um porco-espinho? O falcão do qual estamos falando era muito jovem, tinha menos de 1 ano. E quando você é jovem, ainda não entende completamente o que deve comer e do que é melhor ficar longe. Especialistas acreditam que o falcão morreu posteriormente de infecção devido aos ferimentos. Seleção natural rigorosa. Na verdade, as feras não são as criaturas que valem a pena caçar. Predadores nem sempre têm escolha e podem não saber com quem estão lidando. Esses porcos-espinhos podem resistir até mesmo a aves de rapina. Em um estudo recente, os cientistas analisaram 17 casos de ataques de aves a porcos-espinhos. Entre as aves estavam abetardas, águias de cabeça branca, falcões, várias corujas da Virgínia, tordos e também um fazão. Os resultados surpreenderam. 7 dos 17 casos resultaram em um desfecho fatal ou quase fatal para as aves. Por exemplo, uma coruja virginiana pesada estava exausta. Contudo, o fazão atingido no peito por 8 estilhaços recuperou-se dos ferimentos. Mas como essas pequenas criaturas conseguem se defender desses predadores ameaçadores? A resposta está em seu singular mecanismo de defesa. Espinhos com pontas afiadas que se movem quando os músculos ao redor deles se contraem. Isso faz com que os espinhos penetrem cada vez mais fundo naqueles que têm o azar de encontrar a fera selvagem. Por isso, qualquer ave que tente atacar o porco-espinho, mesmo que seja grande, sofre com essa interação. Já discutimos diversas vezes como até os animais grandes sofrem com os porcos-espinhos. Leões, leopardos, cães. Agora também há abutres e águias de cabeça branca. O selvagem é indomável? E não há ninguém que possa lidar com ele? Bem, há pelo menos uma espécie que caça porcos-espinhos e faz isso com sucesso. Conheça a marta, um mamífero carnívoro da família dos mustelídeos. Portanto, os porcos-espinhos têm predadores suficientes, incluindo raposas, coiotes, ursos e linces. Mas parece que a marta se adaptou especialmente para isso. Enquanto outros predadores são forçados a atacar de cima, as martas têm o mesmo tamanho que os porcos-espinhos e podem atacá-los, por assim dizer, cara a cara.
A forma única do corpo da Marta também lhe dá uma vantagem na caça aos porcos-espinhos. O predador se mantém baixo ao chão, desenvolve alta velocidade e é muito astuto. E ainda, a Marta sabe onde atacar. A mandíbula é a única parte desprotegida do animal selvagem, além do abdômen, porém este é muito mais difícil de alcançar. Enquanto isso, um golpe desferido na mandíbula pode ferir o animal selvagem e acelerar a vitória da Marta. O ataque pode durar até meia hora antes que o predador desfira o golpe fatal. As martas também desenvolveram estratégias para alcançar suas presas, mesmo quando estão nas árvores. Usando sua astúcia e reflexos rápidos, as martas podem fazer sua presa cair da árvore ou de alguma forma descer ao chão. Mas lá a caça é muito mais fácil. E, finalmente, as martas têm outra vantagem sobre outros predadores quando se trata de caçar na selva. Esses animais são muito resistentes a infecções, se forem feridos por espinhos. Então, mesmo que uma caça não tenha sido muito bem sucedida, a Marta tentará novamente e conseguirá o que quer. De repente percebi que misturei as páginas do roteiro e ainda temos animais marinhos. Bem, então vamos voltar para eles. Golfinhos. Um dos mais queridos e populares habitantes do mar entre os humanos. Golfinhos são caçadores inteligentes e amigáveis. Mas quando se trata de autodefesa, os golfinhos têm uma arma poderosa à disposição: o ariete. Golfinhos foram vistos várias vezes atacando tubarões. Assim, os golfinhos se defendiam de ataques ou assustavam aqueles que ameaçavam a eles e a sua prole. É conhecido que grandes tubarões caçam golfinhos, especialmente jovens e adultos doentes, pois são os mais fracos e vulneráveis. Pesquisadores até calcularam que, na Flórida, 1/3 dos golfinhos tem cicatrizes de mordidas de tubarão. Mas até esses predadores temíveis podem ser assustados se você for um golfinho e souber como se comportar. O golfinho ataca o tubarão, curvando seu corpo de tal maneira que sua boca atinge a barriga macia ou as guelras do predador, causando ferimentos graves. Em alguns casos, isso pode até levar à morte. Bem, se os golfinhos podem se proteger e proteger seus filhotes de tubarões, por que eles não começariam a ajudar as pessoas? Na verdade, o mito de pessoas salvas por golfinhos de predadores marinhos sangrentos existe há vários séculos. Diz-se que se um nadador encontrar um golfinho, é seguro nadar naquele local até que o golfinho esteja presente. Qualquer perigo será mantido à distância. Há muitas histórias de resgates semelhantes, e parece que os golfinhos realmente estão dispostos a proteger as pessoas. Porém, como de costume, a realidade difere dos mitos. Centenas de milhões de pessoas nadam nos oceanos todos os anos, e muitas delas estão perto de tubarões sem nenhum incidente. Além disso, estou convencido de que muitas dessas pessoas nem sequer suspeitam que havia um tubarão por perto. Sim, informações sobre ataques de tubarões aparecem anualmente, mas do ponto de vista estatístico, esses casos são muito raros, em média cerca de 80 por ano. Além disso, os tubarões geralmente não atacam pessoas apenas porque notaram um humano. Gotas de sangue na água também não as atraem. Em geral, deve haver uma razão muito forte. Um tubarão pode confundir um mergulhador com uma foca ou ser provocado de alguma forma. Em geral, isso é mais uma exceção à regra. Portanto, se um tubarão está nadando por perto, isso não significa necessariamente que ele vai atacar alguém. No que diz respeito aos golfinhos, eles e os tubarões não são inimigos naturais. Muitas vezes, esses animais vivem pacificamente nas mesmas águas e até se alimentam de alimentos semelhantes, como peixes e lulas. Há casos em que os golfinhos sentem uma ameaça vinda dos tubarões, mas isso não significa que eles sempre tentam mantê-los longe das pessoas ou de outros animais. Em geral, eu chamaria golfinhos e tubarões de vizinhos que não têm o melhor relacionamento, mas na maioria das vezes eles simplesmente ignoram um ao outro. Portanto, um golfinho protegendo um humano é um cenário possível, mas ainda assim muito raro, especialmente considerando a quantidade de ataques de tubarão dos quais os humanos precisam ser protegidos. Agora é a vez dos porcos. Para a maioria das pessoas, eles parecem estúpidos, sujos e teimosos, mas isso é uma ilusão. Na verdade, os porcos são animais muito corajosos que, como é conhecido, são capazes até de se defender de predadores se sentirem ameaçados, mesmo quando essa ameaça vem de um urso. Um bom exemplo é o urso que invadiu o território de uma casa em Connecticut, aparentemente para forragear. Mas os porcos claramente não concordaram com isso, e sua resistência foi capturada pela câmera de vigilância. O urso estava tão despreparado para o ataque dos porcos que decidiu que não precisava tanto assim desse quintal. A princípio, o predador apenas recuou, mas depois fugiu em terror. Os parentes selvagens dos porcos persistem. No noroeste da Polônia, um javali selvagem dispersou uma matilha inteira de lobos capturado em câmera. Lobos que tentaram cercá-lo e comê-lo.
É surpreendente que animais como porcos sejam capazes de algo assim. Mas se você olhar para as habilidades dos porcos, especialmente os selvagens, fica claro que esses animais não são tão simples quanto parecem à primeira vista. Por exemplo, eles são capazes de correr mais rápido do que o Usain Bolt. Suas garras inferiores são geralmente tão afiadas que servem como uma excelente arma, não importa contra quem estejam direcionadas. Um rival ou qualquer predador descuidado. Some a isso mandíbulas potentes, ideais para quebrar a casca rígida das nozes. Não é impressionante o suficiente? E que tal o fato de que os javalis caçam com prazer animais menores e coletam carniça, facilmente quebrando ossos e comendo toda a carcaça inteira? Sim, os javalis preferem usar a estratégia de fuga se sentirem ameaçados. No entanto, eles podem se tornar muito agressivos quando assustados ou encurralados. E aqui eu aconselharia a manter distância de qualquer maneira, seja para uma pessoa ou para um urso, porque o perigo também ameaça o homem. Além disso, são justamente os porcos os responsáveis pela morte de Filipe, o jovem rei da França. Bem, até certo ponto. Enquanto o rei passava com companheiros por um campo de centeio, seu cavalo tropeçou em um porco preto que saltou repentinamente sob seus cascos. O cavalo caiu, o jovem rei foi lançado por cima de sua cabeça e, como resultado, os ferimentos de Filipe foram tão graves que ele morreu no dia seguinte, sem recuperar a consciência. Então tenha cuidado com os porcos. E com cavalos? Também deve ter cuidado com os ratos, especialmente se você for um corvo. Os corvos são conhecidos como predadores obstinados e oportunistas, atacando pequenos animais que parecem ser sua potencial comida. Ratos e camundongos, infelizmente, fazem parte do seu cardápio, mas às vezes algo dá errado. Assim, um rato da cidade em Nottingham deveria ter se tornado a presa de um corvo que o pegou pela cauda. Parecia que o roedor estava condenado, mas vez após vez ele escapava e contra-atacava. A ave recuava e então tudo se repetia novamente. Na verdade, os ratos são perigosos para muitas aves. São tão perigosos que podem exterminar populações inteiras. Isso aconteceu na ilha da Geórgia do Sul. Desde que os ratos chegaram aqui no século XIX a bordo de navios baleeiros, a situação tornou-se catastrófica. Ou muito difícil. Em alguns séculos, os ratos conseguiram exterminar quase 99% da população de aves locais, porque caçavam os adultos e comiam os ovos. No fim, as pessoas fizeram uma campanha para exterminar os ratos, tentando influenciar a situação. Há 10 anos custava $9 milhões. Tubarões, baleias, aves de rapina, mas de quem eu realmente não esperava ver a vulnerabilidade diante de sua própria caça, são os ursos polares. Os maiores predadores terrestres. Fortes e implacáveis, eles podem comer qualquer um que desejarem. Os ursos polares lidam facilmente até com as morsas. Aparentemente, isso depende da característica específica. Um macho adulto de morsa pode ser comparado à maioria dos ursos polares em tamanho e força. As presas desses animais são especialmente perigosas. Por isso, o urso polar não ataca a morsa, a menos que esteja faminto, pois pode ser ferido ou até mesmo morto por suas longas presas. Possivelmente por isso os ursos são forçados a usar ferramentas. Inuites. Sim, os mesmos que ensinaram aos cientistas sobre as morsas, contam que às vezes os ursos polares jogam pedras e pedaços de gelo em morsas desavisadas para atordoá-las antes do ataque. Inicialmente, os cientistas duvidavam disso, mas recentemente concluíram que realmente acontece, apesar de ser bastante raro. Pense nisso, afinal há um sentido nisso. Se você atordoar um animal com uma pedra, pode evitar ser atingido por chifres afiados ao tentar matá-lo. Além disso, as morsas têm um crânio muito resistente, por isso até mesmo para um urso polar forte é difícil mordê-lo e matar a presa com sucesso. Assim, toda a obra é feita por uma pedra ou bloco de gelo. Só resta morder algumas vezes bem. Steve achou outro super surpreendente. Exemplo de interação entre o predador e a presa. Na noite de 7 de março de 1914, uma raposa cometeu um erro, entrando em um galinheiro na França. Infelizmente para ela, dentro da floresta encontrou uma gangue enfurecida de 6.000 galinhas que não estavam dispostas a lidar com o predador. Provavelmente, o instinto de rebanho entrou em ação quando a raposa tentou passar pelo galinheiro. Ou talvez as aves estivessem apenas exaustas das raposas. Ou não gostaram de serem acordados de madrugada. Seja como for, as galinhas atacaram a raposa em massa e no final das contas picaram a predadora até a morte. As galinhas picaram a raposa. De qualquer forma, os especialistas acreditam que essa raposa era jovem e inexperiente, ou possivelmente doente, o que explica por que ela não assustou as galinhas. Geralmente as galinhas não são muito amigáveis. Eles também atacarão pombinhos com sucesso.
ou quebrarão ovos de pomba, considerando-os uma presa fácil. Por quê? Bem, é delicioso. Agora olhe para este pássaro. Uma corvo australiano, uma criatura grande e astuta. Sim, ela até parece ameaçadora. Se eu fosse um pássaro menor, de jeito nenhum me aproximaria de um corvo australiano. Mas por algum motivo, a pega preto e branco não tem nenhum senso de autopreservação. Caso contrário, simplesmente não sei como explicar que este pequeno tufo de penas com um hábito engraçado de abanar a cauda está atacando deliberadamente um corvo australiano. Bem, talvez não muito conscientemente, mas com determinação. Aparentemente, a ave de cauda em leque estava defendendo seu território de outra ave que não foi convidada para cá, e o tamanho do visitante indesejado não desempenhou nenhum papel. E a ave de cauda em leque incomodou tanto seu adversário que o corvo preferiu voar em busca de um lugar mais tranquilo. Em geral, é melhor atacar aves maiores em grupo, e as aves menores entendem isso. Você provavelmente já viu como um grupo de pequenas aves ataca imprudentemente, mas muito persistentemente, algum grande pássaro. Esse comportamento é chamado de mobbing e geralmente é entendido como uma estratégia coletiva que os animais presas usam para afastar um potencial predador. E há algo muito heróico nessas batalhas desesperadas. Mas novas pesquisas sugerem que nem todos esses pequenos pássaros podem ser chamados de heróis. Alguns simplesmente querem encantar a dama. Existe uma maneira melhor de mostrar às damas a qualidade do seu ácido desoxirribonucleico do que encontrar um predador assustador e gritar na cara dele? Portanto, os cientistas propuseram duas espécies de corujas machos. Aquela que se alimentava desses pássaros e aquela que nunca os teve em seu cardápio. Para quem os machos se lançaram com especial fervor? Sim, naquele coitado que não representava nenhuma ameaça para eles. Por que arriscar a vida se as damas vão gostar de qualquer maneira? Até logo! Legendas criadas